Copa do Brasil. Primeira partida decisiva nesta quarta-feira em Belo Horizonte. Tem favorito? Tem favorito ao título. Eu entendo que o Cruzeiro é o grande favorito para conquistar pela sexta vez o título da Copa do Brasil. O Cruzeiro tem um elenco mais qualificado em relação ao Corinthians, apesar da ausência do meia uruguai Arrascaeta. Ele foi convocado para defender a seleção celeste na data FIFA em duas partidas, dia 12 e 16 deste mês, contra Coreia do Sul e Japão na Ásia. Portanto, o Arrascaeta não está apenas fora do jogo desta quarta-feira, mas também da outra quarta-feira, dia 17, aqui na Arena Corinthians, em São Paulo. Outro ponto importante é o trabalho dos treinadores. O Mano Menezes está há mais tempo à frente da equipe do Cruzeiro, é um treinador experiente. Já o Jair Ventura é o terceiro treinador que dirige o Corinthians nesta temporada. Primeiro foi o Fábio Carille, depois o Osmar Loz e agora o Jair Ventura. Aliás, o Jair Ventura, em 7 partidas à frente do Corinthians, conseguiu 2 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Tem um aproveitamento muito abaixo da expectativa, apenas 42% dos pontos disputados. Apesar de eu entender que o Cruzeiro é favorito pela qualidade do seu elenco e também pelo trabalho a longo prazo do Mano Menezes em relação ao Jair Ventura, os números da Copa do Brasil são favoráveis ao Corinthians. Tanto o Cruzeiro como o Corinthians entraram na fase de oitavas de final porque estavam disputando a Copa Libertadores da América. Em 6 partidas, o Cruzeiro conseguiu 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Marcou 7 gols e sofreu 5. Já a equipe do Corinthians conseguiu, em 6 partidas, 4 vitórias, 2 empates, marcou o mesmo número de gols do que o Cruzeiro, 7, mas sofreu apenas 2 gols ao longo da campanha na Copa do Brasil. Outro detalhe importante desse confronto: a equipe do Cruzeiro, como mandante, tem um aproveitamento muito abaixo da expectativa. Em 3 partidas, são 2 empates contra o Atlético Paranaense nas oitavas de final e empate contra o Palmeiras na semifinal. E 1 derrota para o Santos nas quartas de final em Belo Horizonte por 2-1, mas depois o Cruzeiro acabou se classificando ao vencer o Santos por 3-0 nos pênaltis. Já a equipe do Corinthians, como visitante, conseguiu 2 empates e 1 vitória. Conseguiu empatar com a equipe do Vitória em Salvador, depois venceu a Chapecoense em Chapecó e na estreia do Jair Ventura à frente do Corinthians, empatou na cidade maravilhosa contra o Flamengo por 0-0. E o engraçado nessa campanha do Corinthians, como eu disse no início da nossa interação, que eu entendo que o trabalho a longo prazo do Mano Menezes pode e deve fazer diferença nesta final. Na primeira fase, nas oitavas de final, o Corinthians contra o Vitória foi dirigido pelo Fábio Carille. Nas quartas, contra a Chapecoense, pelo Osmar Loz. E agora, na semifinal, contra o Flamengo, foi dirigido pelo Jair Ventura. Por isso que eu entendo que, pela qualidade do seu elenco em relação ao Corinthians, apesar da ausência do meia uruguai Arrascaeta, pelo trabalho a longo prazo do Mano Menezes em relação ao Jair Ventura, o Cruzeiro é favorito. E se o Cruzeiro conseguir fazer um resultado expressivo, marcar 2 gols de diferença hoje em Belo Horizonte, pode encomendar a faixa. O Cruzeiro será campeão pela 6ª vez da Copa do Brasil. Por quê? Porque o Corinthians tem sérias dificuldades para criação e principalmente para finalizar. Isso é das grandes deficiências do Corinthians nessa temporada. As 2 equipes já estão definidas. O Cruzeiro vai com Fábio, na lateral direita Edilson, a zaga formada pelo Léo e o Dedé, na lateral esquerda o Egídio, meio campo Lucas Silva e o Henrique, homens de criação o Robinho e principalmente o Thiago Neves. O Rafinha vai entrar no lugar do Arrascaeta. E na frente, a única dúvida
do Mano Menezes. Ou vai com o argentino Barcos ou com o garoto Raniel. A grande diferença, se for o Barcos, o Cruzeiro vai ficar com um atacante mais de área, né? Um homem mais centralizado. Se for o garoto Raniel, é um atacante que abre espaços, cai pelas extremidades. Já o Corinthians também definido, com a presença inclusive do Fagner, lateral direito. Vai de Cássio, Fagner, Léo Santos, Henrique e Danilo Avelar. Ralf no meio campo. Ralf inclusive é o único título que ele não tem pelo Corinthians, é da Copa do Brasil. Gabriel, Romero, Matheus Vital e Jadson. Aliás, Matheus Vital e Jadson são os dois grandes criadores dessa equipe do Corinthians. E o Cleison. Tanto o Romero, Paraguai Romero, como o Cleison, além de ser atacantes, tem a função, quando o Corinthians perde a bola, de recuar para ajudar na marcação. Portanto, hoje a primeira partida decisiva da Copa do Brasil entre Cruzeiro e Corinthians, e só reforçando, eu entendo que o Cruzeiro é o grande favorito para conquistar pela 6ª vez o título da Copa do Brasil. E você já sabe, dê aquele like, se inscreva no canal, é muito importante, é um trabalho de formiguinha, mas é muito importante. Aperte o sininho para receber notificações. Eu conto com a sua participação.